Relatório aponta que dívida do Santos ultrapassa a marca de 1 bilhão. Era algo que a gente já vem cantando essa bola, não é algo que é uma grande novidade, mas tem alguns números aqui que é importante a gente falar aqui com vocês. Então vamos lá. Relatório do Conselho Fiscal aponta que a dívida do clube já ultrapassou 1 bilhão. O documento será apresentado em reunião do Conselho Deliberativo marcado para a próxima terça, na Vila Belmiro. O relatório financeiro do Santos sobre o primeiro trimestre será apresentado para apreciação dos conselheiros, sem que haja nenhuma votação sobre o tema. O documento aponta que o passivo total, no fim de março, chegou a 1 bi. Em dezembro, esse valor estava em 998 milhões. Apesar disso, o Conselho Fiscal ponderou que, apesar do aumento, o cenário poderia ser pior, já que a projeção inicial era de que a dívida fosse de 1,1 bi para o mesmo período. Inacreditável, né? Inacreditável. Lembrando que o Conselho Fiscal do Santos aprovou as contas de 2025. Aprovou. Marcelo Teixeira dobrou a dívida do Santos e o Conselho Fiscal aprovou. Se o Santos quisesse, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, mexer os pauzinhos para pedir impeachment do Marcelo Teixeira, poderia. Tinha respaldo, né, em relação a isso. Mas é o que a gente sempre fala. O Santos hoje, o Conselho Deliberativo do Santos, não vou generalizar, mas a maioria, né, vamos colocar assim, do Conselho Deliberativo do Santos votaria a favor de um impeachment do Marcelo Teixeira? É a pergunta que eu faço. Será que se fosse outro presidente, seria igual, seria diferente? É a pergunta que eu faço aqui para vocês. Mas, seguindo, o Santos teve aumento em relação a obrigações trabalhistas, aumento também de direito de imagem, a folha salarial do Santos também foi de 21,9 milhões para 29,6 milhões. Então a folha salarial do Santos hoje é de quase 30 milhões por mês. Ah, mas o Neymar, amigo, o Neymar ele recebe em CLT 4 milhões, não tô falando que é pouco. Tá? Não tô falando que é pouco. Mas eu vejo muita gente se apegando a essa questão do Neymar, na questão salarial, porque em CLT o salário do Neymar é 4 milhões. É um salário altíssimo. Não tô falando que é baixo. Não tô falando que é baixo. Mas o Santos tem uma folha de quase 30 milhões. 30 milhões. E jogadores que o Santos agora tá suando para conseguir uma rescisão. Que é o caso do Mike, é o caso do Zé Rafael, é o caso do Rincon. O Santos não sabe o que faz com o Zé Ivaldo. Então, assim, o Bilal Brahimi, né? Como que vai ficar a questão jurídica? Ele volta pro Santos? Vai rescindir? Como que tá essa questão Bilal Brahimi? O Tiquinho Soares, que o Santos paga cerca de 1 milhão para ele jogar em outro clube. Então, só esses jogadores aqui que eu tô falando, quantos milhões já foram? De jogador que sequer entra em campo. Sequer entra em campo. Tá em outro clube, às vezes, né? Que é o caso do Tiquinho. Então, a irresponsabilidade financeira do Santos faz com que o Santos tenha essa folha absurda. Se o Santos tivesse essa folha, mas o Santos estivesse nas cabeças, brigando na parte de cima do brasileiro, brigando com o Flamengo, brigando com o Palmeiras, um Santos ali, ó, tranquilaço, de forma antecipada, classificado na Sula, dando show na Copa do Brasil, eu chegaria aqui e falaria, pô, gente, mas né, é uma folha salarial alta, mas o Santos tá em campo, tá trazendo resultados. Mas não é o caso. O Santos tem uma folha salarial de clube campeão e tem um desempenho de um time que segue lutando na parte de baixo da tabela. Seja na parte de baixo da tabela do brasileiro, até mesmo da Sul-Americana, que é um grupo ridículo que o Santos suou para conseguir ir para o playoff. Era um grupo que ninguém queria se classificar. Ninguém queria se classificar. Então, assim, é contraditório, é um papo de louco mesmo. A gente chegar aqui e falar que o Santos tem uma dívida de 1 bi, o Conselho Fiscal aprovou as contas do ano passado,
O Santos tem uma folha salarial de quase 30 milhões. O Santos tem um discurso de que precisa vender jogador porque senão não sabe o que vai fazer a curto, médio e longo prazo, né, com as dívidas que o Santos tem. É papo de louco, né? Não é um papo de louco? Você fala que você não tem dinheiro, mas olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Então, assim, é inacreditável, né? A forma como o Santos se comporta nessa questão da parte financeira, porque o discurso não está alinhado com a prática. Se a prática da gestão fosse vamos fechar a torneira, não vamos ficar contratando jogador caríssimo, não vamos contratar jogador em final de carreira, que está em declínio físico, declínio técnico, não vamos, né, pagar mais do que a gente tem, seja para salário, seja para contratação em definitivo junto a algum clube. Se o Santos fizesse isso, será que o Santos estaria dessa forma? Aí é muito fácil, né, o Marcelo Teixeira depois colocar a culpa no Rueda, no Pérez, no Modesto Roma, em qualquer outro ex-presidente. É muito fácil, é cômodo, mas não faz uma autocrítica. As dívidas do Santos nesses últimos anos aumentaram demais. Ah, mas o Santos, a reconstrução, porque o Santos estava vindo da Série B. Amigo, vai ficar com esse discurso até quando? E o Santos na Série B tinha uma folha altíssima também. O Santos na Série B tinha uma folha altíssima. E mesmo assim foi um Santos que, né, passou por algumas dificuldades dentro da competição. Não foi um Santos soberano dentro da Série B. Foi um Santos que irritou muitas vezes o seu torcedor. Muitas vezes. Então é importante a gente pontuar isso. Porque vão tentar ludibriar o torcedor. Mas a gente não tem memória curta, né? Mas enfim. Entretanto, o relatório cita que o aumento desses pontos decorre da contratação de novos atletas e da consequente valorização do elenco, o que reflete no aumento do ativo intangível. Ai, meu Deus do céu. Na conclusão, o relatório coloca que as contas estão dentro do orçamento aprovado neste ano. Entretanto, o Conselho Fiscal voltou a reiterar a necessidade de se manter a austeridade e o controle na contenção de novas dívidas. O orçamento também não quer dizer nada, né? Porque o orçamento, você coloca ali o orçamento, você fala, eu tô dentro do orçamento, tá. Mas você tem dinheiro para honrar esse orçamento? Entende meu ponto? É igual o banco te dá um limite altíssimo. Você fala, pô, tem um limite no meu cartão. Mas você vai conseguir bancar os seus gastos? Você pode falar para mim, pô, não zerei o limite do meu cartão. Quase zerei. Tá, mas como que você tá? Você tá conseguindo pagar certinho a sua fatura? Ou você, ó, tá suando para pagar? Então esse argumento também não me convence, tá? Não me convence. Aí, seguimos. Calma lá. Aqui tem um trecho, né, do relatório. Embora as sugestões desse conselho permaneçam voltadas para a equalização de custos e despesa, destaca-se a importância de manter a austeridade e o controle na contenção de novas dívidas e na renegociação das antigas, mesmo diante de variáveis externas que possam alterar o cenário planejado. O Conselho Fiscal também alertou para os atrasos que ocorrem para o pagamento de salários e direito de imagem de jogadores durante os primeiros meses do ano. Aí o trecho. Durante o trimestre analisado, foram identificados atrasos em determinadas obrigações dessa natureza, devendo tal prática não ser reiterada a fim de evitar rescisões unilaterais e incidências de multas contratuais. Contudo, conforme informações e documentos apresentados pela administração, a maior parte desses valores foi regularizada ao longo do segundo semestre. E, se a gente olha o Estatuto do Santos, também é passivo, né, de impeachment o atraso dessas questões trabalhistas. Só que o Santos estava fazendo aquela prática, né? Quando ia bater o período que entra nessa questão de você entrar com o pedido de impeachment, o Santos ia e pagava. Então, assim, é uma coisa que a gente entra em discussão porque, né? É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É basicamente isso. Né? E aí tem um outro trecho, esse aqui já é o trecho do Diário do Peixe, que fala sobre aquela questão da dívida do Neymar. Que a gente já cansou de explicar, né? A dívida do Neymar, que o Santos tinha que receber valores de patrocínio e repassar pro atleta, para a NR Esportes, o Santos pegou esse valor e não repassou.
Então o Santos agora vai ter que tirar de algum lugar esse cerca de 90 milhões de reais. E aí foi feito um acordo em dezembro do ano passado, acordo esse que é, assim, desastroso. Desastroso. E aí o relatório também acaba questionando esse acordo, né? Então vamos lá. O relatório também apresenta uma divergência entre o Conselho Fiscal e a diretoria executiva do clube em relação ao acordo de repactuação da dívida com o atacante Neymar. Como o Diário do Peixe revelou em primeira mão, o Santos fez um acordo para pagar 90 milhões à NR Esportes em 48 parcelas e deu os CT Meninos da Vila como garantia de pagamento. Não pode dar patrimônio do clube como garantia de alguma coisa. Não pode. Isso não pode. É mais uma questão que o Conselho Deliberativo do Santos, o Conselho Fiscal, olham para isso e tudo bem. E aí eu volto a dizer, se fosse outro presidente, será que isso passaria? Será que a calma em relação a esse assunto seria a mesma? Esse é um questionamento que eu faço, né? Então fica aqui também este questionamento. Fato é, o Santos aumentou tudo, né? Aumentou tudo, aumentou dívida, aumentou direito de imagem, aumentou a CLT, cresceu dívida a curto prazo, médio, longo prazo também. E dívida a curto prazo que você precisa pagar para ontem. E aí isso é tanto questão trabalhista como também de impostos, juros, enfim. O que está, né, mais na cabeça do torcedor é a questão envolvendo o Jean Lucas, o transfer ban, que o Santos tem que pagar aí cerca de um pouco mais de 15 milhões, né, ao Mônaco da França. E o Santos espera que consiga uma receita extra, que não está prevendo, para conseguir ter esse montante ou a garantia, né, de que vá conseguir esse valor, e aí pede para alguma instituição financeira antecipar esse valor, enfim, vai ser com venda de atleta. Não tem da onde sair mais. Não tem. Não tem. Então é um Santos que está refém de ter que vender jogador de novo. De novo. E aí é o que eu sempre falo, o Santos vai e vende um jogador. Tá, paga o transfer ban. Pro final do ano, para a próxima janela, para a próxima temporada, a história vai se repetir. Vai estourar outro problema do Santos, que toda vez o Santos vai ter que se livrar de jogador que está se destacando ou que, com mais maturado, né, com mais maturidade, poderia render mais dinheiro pro clube, mas tem que vender antes, e até mesmo por um valor mais abaixo, para pagar dívida. Para pagar dívida. Não se sustenta. O Santos não consegue, quando recebe uma proposta para algum jogador, falar não. Eu vou dar o exemplo do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo hoje só vendem jogador se eles quiserem. Eles não precisam vender jogador. Um dos poucos clubes do futebol brasileiro que não precisa vender jogador por vender. É lógico, né? Na questão do fluxo de caixa, é normal qualquer clube negociar os seus atletas, vender jogador. Mas eu digo no sentido não igual o Santos, que qualquer valor que é oferecido, o Santos se vê na necessidade de vender. Dane-se se é um valor justo, se é um valor que não é justo, que é um valor que está abaixo. Então, esse é um problema que o Santos, não sei se vai conseguir resolver a médio prazo, para ser razoável. Não sei. Não sei. Quando que o Santos vai parar de vender jogador a qualquer preço? Vai ter que enxugar a torneira? Vai ter que ter um time mais modesto? E ter time mais modesto não necessariamente é você ter um time fraco. Porque o Santos tem um time que é milionário, no sentido de folha salarial, e é um time que briga na parte de baixo, né? É um time que não compete. Às vezes você tem um time de jogadores mais operários, que você consegue contratar com critério, que estão loucos para mostrar serviço, que vai te dar muito mais resultado do que um monte de jogador que não, sabe, não tá mais com aquele tesão de jogar bola. Eu sempre falo aqui, não significa que elenco caro é um elenco campeão. Jogador caro vai sempre te dar resultado. Lógico. Boa parte, se você contrata um jogador caríssimo, né?
tem fama e tudo mais, ele pode dar retorno para você. Mas o Santos, qual que é o problema do Santos? O Santos contrata jogador que, ó, não é M nenhuma, com perdão aqui do vocabulário, a preço de ouro. O Bilal Brahimi, por R$1 milhão por mês. Alguém acha que o Bilal Brahimi vai trazer o quê para o Santos? A contratação do Bilal Brahimi. Só para dar esse exemplo. Só para dar esse exemplo. E aí depois reclama que não tem dinheiro. É isso que eu não consigo normalizar. Não consigo normalizar. Desculpa, não consigo normalizar.